Olá! Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tamo junto aí para honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos entrar aqui no Evangelho de João, capítulo 7. Vai falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Vai falar sobre Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos. E também há uma dissensão, uma discussão entre os judeus. Aqui também está falando que Jesus ensina no templo. Então, o capítulo 7 ele é bem pequeno, tá? Ele está falando assim, olha a incredulidade dos judeus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia. Jesus andava pela Galileia, pois os judeus procuraram matá-lo, queriam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, aquela festa dos judeus chamada de festa dos tabernáculos, e disseram-lhe, pois seus irmãos de sangue, né? Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifeste essas coisas ao mundo. Isso é os irmãos dele falando com ele, né? Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, estavam crendo nele. Nem mesmo os irmãos dele estavam crendo nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más, por isso que o mundo me odeia. Jesus falou, não convém que eu vá. Mas depois, olhe bem, mas quando os irmãos de Jesus foram, os irmãos subiram para a festa, subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Desculpa. Ele se cobriu, né, direitinho para ninguém vê-lo. Jesus foi em oculto em a festa. E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele, sabe? A respeito de Jesus. Dizia alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes ele é um enganador, né? Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras? E não as tendo aprendido, ele não aprendeu nada disso e sabe? Jesus respondeu e disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Todo mundo sabe que foi Deus que o enviou. Deus enviou seu Filho amado. Então, se alguém quer fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há injustiça nele. Não há injustiça nele. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós obedeceu a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio? Quem procura matar-te? Tem demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse, fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés mais dos pais. No sábado, vocês circuncidaram os homens. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque eu no sábado curei o homem. Aqui, Jesus falou assim,
ele deu a entender que ele era o sumo sacerdote, mas ninguém entendia, porque ele falou assim, olha, se o sacerdote trabalha no sábado, o sacerdote faz circuncisão no sábado, o sacerdote, ele faz sacrifício no sábado, então, eles trabalham no sábado, e vocês estão querendo me condenar, porque estão falando que eu trabalho no sábado. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. E ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Será que eles sabem? Clamavam por Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e me enviou. Ele falando que Deus tinha enviado, né? E o verbo se fez carne. Procuraram, pois, prendê-lo, eles queriam prender Jesus, né? Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais do sacerdote mandaram servidores para prender Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disse, pois, os judeus uns aos outros: para onde ele irá? Para onde irá este? Que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que ele quis dizer? Que buscar-me-eis e não me achareis? E aonde estou não podeis ir? Que palavra é essa? Eles não estavam entendendo nada que Jesus estava dizendo. E aqui, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, colocou-se em pé e falou assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele creram, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Para que o Espírito Santo fosse dado às pessoas, Jesus tinha que ser glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Será que vem alguma coisa boa da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns dele queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais do sacerdote e os fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim com estes homens. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também fostes enganado. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. E Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento de tal lei? Responderam eles e disseram:
És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Que eles desprezaram a Galileia, né? E cada um foi para a sua casa. Isso aí é o capítulo 7. O povo não entendia. No capítulo 7 aqui, depois da ressurreição de Cristo, Jesus, seus irmãos estavam entre os crentes, mas antes eles, até os da sua própria família, não acreditavam nele. Muitas vezes é assim, gente. Muitas vezes os da própria família não acreditam na gente, né? Não acreditam que nós somos capazes. E aqui também está falando. E aqui os ensinamentos e reivindicações de Jesus serão aceitos por aqueles que estiverem decididos a fazer a vontade de Deus. Se você está decidido a fazer a vontade de Deus, deixa aí nos comentários. Eu estou decidido a fazer a vontade de Deus. E como que eu faço a vontade de Deus? Eu faço a vontade de Deus lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, congregando, orando, jejuando, porque Jesus está voltando. Breve Jesus voltará e precisamos estar atentos. Esse é o capítulo 7, né? Aqui até os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. E João, e no Evangelho de João aqui, verso 1, né? João resume acontecimentos que ocorreram durante um período de 6 meses, entre abril e outubro. E os outros escritores do Evangelho deram um relato detalhado, mas João aqui ele resume, tá? E o que é festa dos tabernáculos que aparece aí no capítulo 7? Que era celebrada no final de setembro e no início de outubro. É um festival de ação de graças. Também celebra a liderança divina concedida a Israel durante a peregrinação da nação pelo deserto. Durante o festival, as pessoas erguem e habitam em abrigos temporários feitos de palmeiras e de outros galhos de árvores. Isso que era a festa dos tabernáculos. Deixe o seu like e o seu comentário em Cristo Jesus. Amém? Me segue lá.